A paz do Senhor para você, querido telespectador. Você que ainda não segue nosso canal, se quiser seguir nosso canal, vai aqui na descrição. Se você curtir esse vídeo no final também, compartilhe. Eu gostaria de trazer para os irmãos hoje, amigos, uma reflexão bíblica que se encontra no livro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, dos versículos 1 ao versículo 10. Gostaria de trazer para os amados queridos que estão aqui nos assistindo um entendimento que Deus colocou no meu coração dessa passagem que serve para os nossos dias atuais. Lucas capítulo 17, do versículo 1 em diante. Assim nos diz a palavra de Deus. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, ai daquele por quem vierem. Melhor que fora que se pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que ele fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele não se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Versículo 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé? E disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoeira: desarraigai-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo ao lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara minha ceia, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dai graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Versículo 10. Assim também vós, quando fizerem tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. A passagem lida no livro de Lucas nos traz uma reflexão muito importante, diversas reflexões, mas eu queria me apegar a duas especificamente. A que está no versículo 5 e a que está no versículo 10. O versículo 5 diz: Senhor, acrescenta-nos fé. Observe que os discípulos estavam numa situação em que eles disseram ao Senhor: se for para a gente perdoar tantas vezes assim como o Senhor tem dito que é para perdoar, acrescenta-nos fé, porque a fé que temos não é suficiente para que a gente possa perdoar tantas vezes. Em pequenas linhas, era isso que os discípulos estavam dizendo. Senhor, eu consigo perdoar, mas eu preciso de mais fé. Eu não vou conseguir com a pouca fé que eu tenho. E o que é que Jesus fala para eles? Se tivesseis fé como um grão de mostarda. Veja, é interessante a gente observar a palavra de Deus, da forma como ela é escrita, para a gente não cometer erros teológicos e erros interpretativos, fazer uma exegese, uma tradução, uma interpretação errada. Muito se é pregado por aí que quando Jesus falou isso, ele disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas não é isso que está escrito. Aqui Jesus não estava comparando o tamanho, não era no sentido de tamanho, no sentido de grandeza, mas no sentido de forma. Veja que a palavra de Deus, a Bíblia, nos diz que como um grão de mostarda, e não do tamanho de um grão de mostarda. E muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo na igreja, em alguns lugares, dizendo que se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, querendo comparar que a fé ela precisa ser pequena ou grande. Com esse aprendizado simples aqui, desse termo aqui, como um termo comparativo na linguagem portuguesa, nós podemos entender o que Jesus estava realmente querendo dizer. Ele não estava querendo avaliar o tamanho da sua fé. Ele não estava querendo que os discípulos se abastecessem de fé, como um carro se abastece de combustível. Ele estava dizendo que se tiveres fé como um grão de mostarda, ele é conhecido por ser bem pequeno. E ele cresce e se torna uma árvore frondosa, uma grande árvore. Então significa que, se nós tivermos fé como a de um grão de mostarda, não do tamanho de um grão de mostarda, mas uma fé firme, uma fé única, porque, queridos, não se pode acrescentar fé. Ou você tem fé, ou você não tem fé. Não existe a fé em cima do muro.
Ou você tem fé no Senhor Jesus, que Ele é como seu único e suficiente Salvador, ou você não crê. Não tem um meio termo. E essa palavra, e esse termo aqui, comparativo, essa conjunção como, dentro desses 10 versículos, nos trazem essa explicação. Ter fé como, e não do tamanho de. Não é comparativo em quantidade, mas em qualidade. Então que venhamos a ter uma fé genuína no Senhor Jesus Cristo. Que venhamos a ter uma fé verdadeira e única. Não se calcula tamanho de fé. Não se pede para acrescentar fé. Não se pede para ter uma fé maior. Se pede para ter a fé genuína no Senhor Jesus. E se tiverdes essa fé genuína, Jesus aqui diz que dirás a uma moeira, desarraiga-te, quer dizer, sai daqui com raiz e tudo e se planta no mar. Não significa que a fé deste tal é grande, mas significa que ela é genuína. E o outro aprendizado que a gente tira aqui no versículo 10, ele vai contar um enredo aqui. Jesus vai dizer que eu quero ver quem é aquele que tem um servo que está no campo. Ao chegar o servo do campo, você diga, senta aqui, vamos comer comigo. Se antes você, patrão, chefe, não disser, olha, antes de tu sentar aqui comigo, cinge, quer dizer, te veste com um avental, prepara minha comida, depois que eu comer e beber, aí tu come também. É isso que Jesus está dizendo. Será que é possível isso acontecer? E ele diz aqui no versículo 9, creio que não. Jesus não se engana, Jesus não mente. Jesus estava sendo irônico, mostrando o que? Ele conhece o coração do homem. E no versículo 10 ele vai dizer, quando o servo fizer isso, você vai agradecer a ele, e o servo vai se sentir especial porque fez aquilo que foi lhe mandado. Irmãos queridos, precisamos entender uma coisa. No reino espiritual, tudo que nós fizemos para o Senhor é pouco. Não se sinta especial, não se sinta melhor porque você tem alguma função especial na sua igreja, ou porque você é abençoado por Deus de uma forma que você se sente diferente, melhor do que A e B. Eu quero te dizer nesse pequeno e rápido vídeo é que não importa o que fizermos para o Senhor, sempre não será o suficiente. Ele nos deu a salvação, é um dom gratuito de Deus, não há barganha, não há preço. Nós devemos sempre nos direcionarmos ao Senhor e dizer, tudo que façamos, Senhor, não é suficiente, mas as tuas misericórdias e o teu amor é que me mantém de pé. Não se sinta especial por fazer algo para Cristo, se sinta servo, se sinta útil. E ele conclui dizendo, porque se fizermos só o que nos é pedido, bom servo, servo obediente, servo fiel, é pouco. Não se compara. Não se sinta importante por isso. Se sinta grato a Deus, porque Ele confiou em você para você fazer algo especial. Para o reino e não para você. Afinal de contas, quem é vaso de barro, não escolhe o que carrega. Quem é vaso de barro, não escolhe aonde é posto. Quem é vaso, ele cumpre o seu propósito. Então, nesse pequeno vídeo, sinta e entenda. Primeiramente, corrigindo esse erro teológico, não é do tamanho de um grão de mostarda, mas é como fé genuína. Não se acrescenta fé, se tem ou se não tem. E se você se sente especial porque você tem algo diferente do seu irmão, e às vezes olha ele por cima, se sente não. Porque tudo que a gente faz para Deus é pouco. Porque Ele se encarnou, João 1:1, e o Verbo se fez carne e morreu por mim e por você. E por isso estamos vivos. Mas não somos merecedores desse amor. Mas devemos ser todo dia gratos e pedir para que as misericórdias do Senhor estejam sempre em nossas vidas, para que possamos caminhar mais um pouco e fazer tudo aquilo que Ele nos pediu, um pouco mais, não como barganha, mas como gratidão. Amém? Que Deus abençoe você e que você tenha conseguido entender essa palavra rápida sobre as palavras de Jesus escritas no livro de São Lucas. Que Deus lhe abençoe.